Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Reconexão Deus. É uma grande alegria estarmos aqui novamente para iniciarmos o nosso programa, estarmos conectados ao nosso Pai. Agradeço a você que está nos acompanhando pela TV Nova Luz, pela Rede Amiga Espírita, aos companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, aos nossos irmãos da Web Rádio Semente de Amor, da Revista Doutrina, a Rádio Portal da Luz, aos nossos queridos Anjos Azuis, que nos dão suporte no chat, e a equipe técnica, hoje composta por Cassiano Ferreira. Deixa eu verificar quem já está conosco aqui no chat. Nós estamos com Adelaide Neta, Vera Borges, Daniel Cardoso, Maria José. Sejam bem-vindos, minhas irmãs, meu irmão. Coloque aqui seus comentários, suas perguntas, para que nós possamos juntos construir o programa desta noite. Bom, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece para nos mantermos sintonizados com a espiritualidade superior. Amigo Jesus, Divino Senhor de nossas almas, aqui nos encontramos mais uma vez, envolvidos pelas vibrações fraternas do plano espiritual superior, gratos pela oportunidade que nos concede de mais um momento de reflexão e aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, a poder entender o seu Evangelho e, mais do que isso, colocá-lo em prática na nossa vivência diária, pois esse Evangelho é o caminho para a nossa libertação. É o caminho que vai nos conduzir à nossa felicidade, à nossa paz, que vai nos permitir entrarmos em comunhão com o nosso Pai e sentir mais de perto a presença dos benfeitores espirituais. Obrigado, Mestre, que a tua paz permaneça conosco, que todos os nossos irmãos que aqui se encontram conosco, ao vivo, e que estarão ao longo das semanas e dos meses nos assistindo, possam receber também toda essa vibração amorosa, portadora de muita esperança e muito bom ânimo. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Deixa eu verificar se já entrou mais alguém aqui. Ah, sim. Nós estamos com a presença de Olga Hilde, Glorinha Pacheco, Cláudio Barbosa, Rosângela Reis, Emerson Arne. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. E hoje nós iremos tratar de um tema muito importante, o perdão. Com a nossa irmã Sônia Formiga. Ela é expositora espírita, trabalhadora da União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes, e também é a coordenadora de 2 grupos de estudo, um do Evangelho segundo o Espiritismo e o outro sobre o Novo Testamento à luz do Espiritismo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, queridos. É com muita alegria, né? Muito prazer mesmo que eu estou aqui de volta na TV Nova Luz, nesse programa Reconexão com Deus, para nós conversarmos sobre esse tema tão importante na nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. E para aproveitarmos o nosso tempo, porque quando nós estamos aqui reunidos, parece que o ponteiro do relógio corre muito rápido. Verdade. Eu já inicio o nosso bate-papo perguntando, Sônia, o que é o perdão? Bom, o perdão, a palavra perdão, ela vem de uma palavra latina, perdonare, né? Então, per, que é um prefixo que significa totalmente, permanentemente, além de. E donare, que é doar, tá? Dar, doar. Então, a gente percebe que a própria palavra, ela já inclui significado, né? Dar além, dar eternamente, dar permanentemente, tá? Agora, para o espiritismo, o perdão é um ato de elevação espiritual, tá? É o perfeito entendimento que se tem
dos mecanismos da existência e das leis divinas. Muito bom. Mas então, por que que nós temos tanta dificuldade em perdoar e também em pedir perdão? É uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque ela é inerente ao nosso nível evolutivo. Nós somos espíritos imperfeitos, né? Ainda trazemos muitos vícios, muitas coisas a serem resolvidas. E o orgulho e a vaidade nos impedem de nós reconhecermos as nossas dificuldades, né? E também de entender que o outro também é um espírito imperfeito, também cheio de dificuldades possíveis de erro. Então, esse é um grande problema, né? Mas o que a gente vê é que isso é uma coisa, além de ser um problema nosso, evolutivo, vamos dizer assim, ele traz uma coisa cultural, porque assim, a gente acha, quando a gente está com raiva de alguém, que alguém fez alguma coisa para nós, nos agrediu, nos difamou, alguma coisa, de para odeio, né? Jamais vou perdoar. Por quê? Porque a gente entende, a gente acha, né, que se a gente perdoar, o outro estará liberado da culpa. Mas isso não é assim que funciona. O nosso perdão, ele não vai liberar o outro da culpa, ele nos vai liberar do outro. É diferente. Acho que ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai entender um pouquinho melhor isso, tá? Outra coisa é que, à medida que a gente vai evoluindo, né, no exercício do autoconhecimento, que o autoconhecimento é fundamental na nossa vida. Sócrates já dizia, né? Estava lá, de Delfos, lá, né? Te conhecereis, a verdade surgirá para você, né? A verdade vai se revelar. Então, quando a gente entende isso, né? Santo Agostinho também coloca lá no Evangelho segundo, aliás, no Livro dos Espíritos, na questão 919, que ele fazia o exercício do autoconhecimento todo dia. Então, ele nos convida, quando nós formos dormir, fazermos um levantamento do nosso dia, né? Para saber direitinho o que a gente acertou, o que a gente errou, como que a gente pode consertar. Então, esse é um exercício diário, é o autoconhecimento. Quando nós estivermos, né, de posse desse autoconhecimento, aí esse processo do perdão, ele vai melhorar bastante para nós, tá? Então, assim, é preciso que a gente entenda que a humildade, ela é necessária para o processo do perdão. E Jesus colocou a humildade como primeira virtude no Sermão do Monte. Nós precisamos exercitar isso dentro de nós. Exatamente. Então, nós percebemos que, assim, realmente nós temos uma tarefa árdua pela frente, porque Bastante. essas paixões que nós trazemos, né, a vaidade, o orgulho, elas que nos impedem de começar esse exercício. Mas, assim, a senhora tem alguma dica para nós iniciarmos esse exercício do perdão, assim, no nosso dia a dia? Uma coisa mais terra a terra que nos É, aproxime é, mais? é um exercício que a gente faz, a gente procura a ajuda dos universitários, vamos dizer assim, né? E eles vêm nos dar algum roteiro, alguma coisa para que a gente possa começar, né, esse processo. O primeiro de todos é que a gente entender que perdão é um processo. Ninguém perdoa de imediato. Quer dizer, ninguém do nosso nível evolutivo. Nós não conseguimos perdoar de imediato, né? É preciso que a gente se dê um tempo até que aquela carga emotiva ela passe, ela modere. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa se afastar do agressor, né? A gente precisa se afastar
daquela situação. Por quê? Porque de longe a gente tem uma possibilidade maior de analisar o que aconteceu, de perceber os motivos por que aquela pessoa nos agrediu, nos magoou, nos difamou, e nós vamos ter uma clareza maior do que está acontecendo, né? Outra coisa, a prece, ela é de uma ajuda fundamental. Pedir a Deus força para a gente conseguir perdoar, porque não é fácil, Marcos. É difícil perdoar. É muito difícil a gente se encarar isso de frente, não é? Porque muitas vezes a pessoa finge que perdoa. Ela finge para ela mesma. Então ela fala assim: eu perdoei, mas não quero vir nunca mais. Isso não é perdão. Ou então a pessoa fala: eu perdoei, mas entrego na mão de Deus. Quer dizer, quer que Deus se vingue por você. É verdade. Então, isso não é perdão. Perdão é outra coisa muito diferente disso, tá? Então, assim, outra coisa que a gente precisa entender é que nós também estamos mergulhados na lei de causa e efeito, porque somos espíritos imperfeitos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, já erramos muito, já magoamos muito, né? Então, às vezes, esse agressor, esse inimigo, ele é uma vítima nossa do passado que está batendo agora na nossa porta. Está cobrando, não é? Então, muitas vezes, a gente vai encontrar situações muito delicadas, mas não tem jeito, né? Quem está imerso na lei de causa e efeito, não tem jeito. As leis são inexoráveis, né? Outra coisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 4, o espírito que se assina espírito amigo, ele fala um negócio bem interessante. O Espiritismo nos ensina que nós devemos agradecer a Deus as oportunidades de nós vencermos as provas, né? Porque a prova, o sofrimento da prova, da expiação, nos faz evoluir. Não há dúvida disso. Então, se a gente abençoa a prova, a gente precisa também entender que a gente precisa abençoar aquele que, na verdade, está servindo de instrumento na nossa prova. Não sou eu que estou falando, não. É o Espírito. É o Espírito amigo. Por quê? Porque se a gente precisa passar por prova, alguma coisa tem que acontecer. Infelizmente, é como Jesus falou. É preciso que haja escândalos, mas ai de quem, por quem eles venham. Não é verdade? Vai. Então, mas a prova a gente vai ter que passar. Não tem jeito. E aquele que serve de instrumento, na verdade, ele está nos ajudando. De uma maneira muito cruel, mas está. Mas está. Não é? Agora, o problema é nosso. O problema é nosso. É interessante também que a senhora comentou, principalmente nós que somos espíritas, a gente escuta muito espírita falando assim, eu perdoo, mas deixa estar que existe a lei de causa e efeito, no sentido de vingança também, né? Mas, Tônia, qual o sentido do perdão e do auto-perdão? Porque a gente está falando em perdão, mas é necessário também a gente A gente cultivar o ainda tem que auto-perdão. pensar no auto-perdão, né? Como a Joana tanto vem falando para nós, há quanto tempo a Joana vem trazendo nas suas obras maravilhosas, né? Para que nós possamos nos libertar dessa culpa, né? Então, vamos lá. A gente tem um texto de Mateus muito interessante, que está lá no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 43 a 47. E Kardec reproduziu esse texto no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, abre aspas. Amai os vossos inimigos. Olha só. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do Pai que está nos céus,
e que faz se levante o sol sobre bons e maus, e que a chuva caia sobre justos e injustos. Esse texto é um texto fantástico. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente precisa pensar, todos nós somos filhos de Deus. Então, a gente, para ser filho de Deus, precisa perdoar? É um enigma para quem lê o texto e não tem as ferramentas que nós temos, não é verdade? Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama infinitamente. Deus ama todos os seus filhos de forma igualitária. Ele ama tanto aquele que é o justo, o bom, né? Quanto o maior acelerado. Ele é amado por Deus da mesma maneira, não é? Então, por isso a gente não deve desejar que Deus se vingue por nós, que Deus não vai se vingar nunca, que Deus não vinga, Deus apenas ama. Ele não premia nem castiga ninguém, tá? Deus é amor. E aí, nesse texto, a gente vai ver que para a gente se sentir filho de Deus, a gente precisa cumprir os mandamentos dele. Porque senão é igual o filho que entra na adolescência, vira um rebelde, e aí fala, você não é mais meu pai. Ele não se sente mais filho daquele pai, porque ele não quer cumprir as regras que aquele pai implementa no seu lar. Então, é ele que se afasta do pai. É a mesma coisa aqui. Então, quando nós erramos, quando nós odiamos, nós temos raiva, desejo de vingança, nós estamos nos afastando de Deus, que é o Pai. E nesse texto, o que ele faz? Ele traz a oração como ferramenta maravilhosa para o perdão. Orai pelos inimigos, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. Então, o recado é para nós. Esse Deus amoroso, quantas vezes ele já nos perdoou, gente? Há quantos milênios a gente vem errando para a gente permanecer ainda no mundo de provas e expiações? E o perdão de Deus, a gente não pensa nisso? Que a gente é perdoado todo dia? Que a gente é perdoado todo dia. Outra coisa, nós somos seres energéticos, nós vibramos em sintonia e repulsão. Olha só, quando você está num lugar, num local, e que aquele local está energeticamente combinando com a sua energia, você se sente bem. Você fala, ai, que pena que acabou, né? Estava tão bom. Mas, ao contrário, quando você está num local e que a energia daquelas pessoas não bate com a sua, você fala, ai, eu vou embora. Está horrível isso aqui. Não é? Por quê? Porque nós estamos vibrando em sintonia ou em repulsão. Então, é preciso que a gente entenda que quando a gente se afasta de Deus, na verdade, nós estamos nos afastando da nossa própria essência. Porque onde que Deus está? Lá no céu? É? Então, ó, a gente vê que o texto evangélico ele fala para nós o seguinte: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e Deus que está no segredo, onde é o segredo? É a sua consciência. Então, Deus está em cada um de nós. As leis de Deus estão impressas na minha consciência, na sua consciência, na consciência de todos nós. Agora, quando a gente quiser, a gente entra lá no Google e bota lá o ponto de Deus. Os cientistas descobriram um ponto no nosso cérebro e que faz uma conexão direta com a divindade. Então, se Deus está em mim, e se eu não estou conectado com Ele, porque eu não cumpro os seus mandamentos, eu estou me desconectando de mim mesma. E aí eu adoeço. Eu fico doente, tá? Porque a raiva, a mágoa, a vingança são males que me prejudicam fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Por quê?
Repara bem, fisicamente, eu fico com dor de cabeça, eu passo mal, toda vez que eu me lembro daquilo, me dá gastrite, eu não durmo, não é? Emocionalmente é um desastre, é um estresse. Eu vivo agoniada o tempo todo. Eu passo a viver no passado. Eu não vivo o presente, eu estou presa naquela situação ali. Espiritualmente, porque com esse meus sentimentos equivocados, eu atraio para perto de mim espíritos desencarnados que estão vibrando nessa mesma sintonia. Eles me usam para que eu até faça uma vingança maior ainda. Então é complicado. Perdoar é curar-se. É libertar-se, né? É libertar-se. Entendeu? É esperteza. A gente deve perdoar por esperteza. Uhum. Para que nós possamos ter uma vida mais leve, uma vida mais plena. E quando Jesus comenta, né, que a gente deve amar os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos ofenderam, na verdade é não querer o mal para elas. Sim. Porque quando nós começamos a fazer esse exercício, a gente vai se libertando também É. dessas mágoas, desses ressentimentos, Sim. né? Sim. E a questão do auto-perdão, ela é de suma importância, porque a gente só consegue perdoar o outro na medida que a gente se perdoa também. Quando nós Também. cobramos muito da Também. gente, a gente Porque acaba o que cobrando muito do outro. acontece? O auto-perdão, né? A gente precisa ter humildade para reconhecer-se como espírito falido. E aí você vai entender que no processo natural, tá lá, Kardec coloca lá no livro O Céu e o Inferno, a fórmula da libertação. Errou, você vai se arrepender, você vai sofrer, você vai expiar, mas você precisa reparar. Então, você ficar fixado na culpa, o que acontece? Você está estagnado, você não progride, você se autocomisera, você vive naquela tristeza profunda, eu não presto, eu não mereço ser feliz. Não é nada disso. Deus nos criou para sermos felizes, para termos vida plena, como Jesus colocou. Então, não dá para a gente ficar fixado no erro. A gente precisa reparar o erro. Essa é a fórmula da libertação. Né? Esse é o auto-perdão. É você entender que errou, você não quer errar mais. Então, vamos tentar consertar esse erro. Não é? Se não for nessa vida, se a gente não conseguir, Deus é tão bom que vai nos dar a oportunidade da reencarnação. A gente vai reparar de qualquer jeito. Mesmo porque a culpa, ela acaba nos estagnando. Nós perdemos Pois grandes é, oportunidades. pois é. Você não enxerga um futuro. Você não vive o presente. Você está no passado. E ficar paralisado no passado é depressão na certa. A culpa ela só é importante para despertar na gente algo errado que nós Pensar. fizemos. Agora, Exatamente. como companheira, ela é péssima, né? Não é uma boa. Agora, uma outra questão, Sônia, é que algumas pessoas até questionam. Para perdoar, é preciso esquecer as ofensas? Olha só, Marcos Vinícius, olha só. Perdoar não é esquecer. Porque, na verdade, nós não temos como esquecer. Fica tudo gravado na nossa memória espiritual. Nós temos agora aí um boom das EQMs, né? Então, eles agora está todo mundo com coragem de se expor. E a gente está vendo experiências fantásticas. Mas há um ponto em comum em todas elas. Quando eles estão no plano espiritual, que eles veem o filme da vida, eles veem todos os pormenores. Quando eles foram agressor e quando alguém os agrediu. Está tudo lá. Está tudo na nossa tela mental. Não tem como esquecer, gente. Para com isso, eu esqueci. Não esqueceu. Perdoar é, ao lembrar do ocorrido, ao lembrar da pessoa que te magoou, você não sofrer mais.
Isso é perdoar. Não ter desejo de vingança, não ter ódio, não ter rancor, compreender, ter empatia com aquele irmão, que ele é teu irmão, porque se você acreditar num Deus de amor, que é pai de toda a humanidade, ele é teu irmão. Então, você entender que ele está num processo de crescimento diferente do seu, que ele estava num mau momento, tem que ter algum traço de empatia para que você possa perdoar. Mas esquecer, esquece não. Não esquece não. Porque a senhora falou muito bem. Nós temos uma memória espiritual e na medida que Está nós tudo vamos gravado. evoluindo, né, nós vamos nos lembrando de cada vez mais de eras remotas, né? Exatamente isso. Como é que vai esquecer? Não vai esquecer. É aprender a lidar com a situação sem se deixar Exatamente. contaminar por ela, né? Exatamente. É um processo de maturidade espiritual. É um processo, é um processo. Maturidade. Isso aí. E no plano espiritual, é possível perdoar? Gente, todo dia é dia de perdoar, tanto aqui quanto lá, no plano espiritual, né? Até porque quando a gente chega no plano espiritual, a gente descobre que a gente não era vítima gratuita, que acaso não existe, que fatalidade não existe nesse momento. Então, o que a gente precisa entender? Jesus falou sobre isso. Olha só que interessante. Reconcilia-te depressa com o teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Quer dizer, enquanto estamos encarnados. Por quê? Porque é muito mais fácil você mandar um recado pelo Zap, você invadir a conta dele, você mandar um telegrama, você fazer uma ligação. Quando você está desencarnado, você precisa de um centro muito bom, de um médium muito bom, da disposição dele vir aqui para fazer as pazes com você, né? É tudo mais complicado. Aí Jesus vai e continua a falar. Vai depressa fazer as pazes com teu irmão. Enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao oficial de justiça e o oficial não te prenda. Você não vai para a prisão até que você pague o último ceitil. Vamos traduzir isso? Porque tem muita gente que lê e não entende. Então, qual é o pior juiz que existe na nossa vida? É Marcos? A nossa consciência, né? Nossa consciência. Tá? Então, vamos lá. Quando você tem um problema com seu irmão, ou ele te agrediu, ou você não perdoou, ele vai te entregar, quer dizer, essa situação, vai te entregar a tua consciência. Porque, como eu falei, está tudo gravado lá. Está tudo gravado na tua memória espiritual. Tá? Esse juiz, que é a tua consciência, vai te entregar ao oficial de justiça. Quem é o oficial de justiça? É a lei de causa e efeito. Ela vai bater na tua porta e entregar uma intimação. E aí, a lei de causa e efeito vai fazer o que contigo? Te meter na prisão, numa nova reencarnação, até você pagar o último ceitil. Quer dizer, até se esgotarem todas as dores. E aquilo tudo se transformar em amor. Era isso que Jesus estava falando. Então, é melhor a gente entender que Jesus estava nos convidando a perdoar aqui. Claro que se a gente não conseguir, vai perdoar de lá, né? Mas o melhor é perdoar aqui, enquanto a gente está junto, está tudo mais fácil, o inimigo está na tua família, está no teu emprego, está na casa espírita que você frequenta. Por aí vai. Tem algumas situações, Sônia, que a gente escuta algumas pessoas falarem assim, puxa vida,
Se eu soubesse, eu teria perdoado, ou eu teria pedido perdão. Como é Pois que eu é. faço agora? Numa situação dessa, será que uma oração auxilia? Óbvio que a oração é a maior ferramenta, né? A gente pede perdão, mesmo que a pessoa não esteja ouvindo, você pede em oração, você fala, me perdoa, meu irmão, né? Pede ajuda aos amigos espirituais, ora pelo anjo da guarda dele, ora pelo seu. Tem um negócio bem legalzinho que a gente pode fazer. Se você frequenta uma casa de oração, e toda casa de oração tem lá um caderno para irradiação, não tem? Toda Isso. casa espírita, pelo menos, tem. Você leva, toda vez que você for lá, você pega um papelzinho, você escreve o nome da pessoa e o seu junto. E pede a Deus para que vocês façam as pazes. Toda vez que você for na casa espírita, o primeiro dia o braço é duro, não quer escrever aquele nome, não quer pensar naquilo, mas eu vou fazer, né? E conforme o tempo vai passando, aquilo vai se tornando natural, um processo natural. Você vai, na hora que está escrevendo, mentaliza a pessoa, né? Coloca lá na prece, e isso vai se tornando para você um hábito. Pensa que isso não vai funcionar? É claro que isso vai funcionar. Então, uma coisa que não custa nada. A minha avó era médium ostensiva, era católica, médium ostensiva. Quando acontecia isso com a gente, a minha avó falava assim: você vai botar o nome seu e da pessoa e vai botar lá no pratinho com um pouquinho de mel. Ah, que legal! É para adocicar a relação. A gente pode botar na casa espírita, no caderno de oração. Entendeu? Porque, de qualquer maneira, é a oração que vai nos sustentar, tá? Para nos dar força, nos dar coragem, para nós nos melhorarmos. É sempre a oração. É um recurso E, maravilhoso. e essa oração, nós podemos também aproveitar o nosso momento de emancipação quando nós dormirmos, Isso, pedir ao nosso anjo guardião, né, que, de alguma isso. forma, promova o nosso encontro com esses Lá na espíritos espiritualidade. encarnados, para que nós possamos nos reconciliar. Isso, isso. Podemos. Nós temos muito recurso, Marco Vinícius. O espírita tem muito recurso. O problema é que a gente é preguiçoso, a gente não usa. Mas recurso a gente tem. Exatamente. Vou pedir o Cassiano para colocar algumas mensagens aqui de boa noite. Coloca para a gente, Cassiano. Da Maria Aparecida. Ela dá boa noite a todos, boas Boa noite a vibrações. todos, A queridos. Zenilda Ângela também, boa noite. Muito Marcos obrigada. Vinícius Fortudo, todo do chat. A Denise, boa noite Um a todos. beijo. Querida Sônia, grande beijo. Nosso querido Solon Soares, boa noite. Luz e paz para a humanidade. A Eliana certeza. Couto, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Se tiverem alguma pergunta, ó, nós temos aqui já Adelaide Neto, minha querida mãe, às 21h35, ela coloca: o perdão é muito importante, pois o ressentimento e mágoa geram doenças. Geram Exatamente. doenças, como eu já falei, físicas, morais, psicológicas e espirituais. Isso. Quando nós praticamos o perdão, nós tiramos um grande peso de cima de nós, nos sentimos mais Sim, a leves. vida fica mais leve. Isso. E o maior beneficiado somos nós mesmos. Exatamente. A gente vai ver daqui a pouquinho isso, mais para frente um Isso. pouquinho. Vou falar Ó, disso. o Emerson Warne, às 21h34. Sônia, pelo que eu entendi, a falta de perdão Isso aí, carrega diversas Emerson. encarnações com a pessoa que não perdoamos. Seria isso mesmo? Pois é. Você imagina, Emerson, olha só. Você ter na sua família um inimigo do passado, quer dizer, aquele a quem você agrediu no passado e que você hoje veio para fazer as pazes. Ele vem como cobrador. Ele está na sua família. É fácil essa situação? Ele vai cobrar. Ele vai ser aquele espoleta. Vai complicar a sua vida. Para testar o quê? A sua paciência, a sua perseverança,
a sua vontade de mudar, né? Agora, pior do que isso é como Jorge Larra fala, é pior ainda você nascer na casa do inimigo, na família do inimigo, onde eles não te amam, onde eles não te conhecem, você vai sofrer muito. Melhor resolver agora, como Jesus falou, enquanto a gente está a caminho. Vamos aproveitar a oportunidade que a gente está tendo desta vida. Isso, não deixe para a próxima encarnação que você pode fazer nada. Você não vai deixar para quando? Sabe lá como é que vai ser? Ó, minha mãe novamente às 21h30, coloca aí, Cassiano, por favor. Adelaide Neto às 21h30. Ela fala, perdoar é divino e muito nos beneficia. Sim. Exatamente. Sai até. Mas, qual deve ser a nossa postura se o nosso pedido de perdão não for aceito? Olha só, a gente não pode gerenciar a decisão do outro. Ele tem livre-arbítrio, ele tem todo o direito de não nos perdoar. Agora, quando a gente perdoa sinceramente, nós nos desvinculamos do outro. Olha que coisa legal, que coisa interessante. Olha só, tanto aqui na Terra, porque você já não é mais atingido por aquela maldade, mas também no plano espiritual. Olha o que Jesus falou, olha bem, está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 18. Facilzinho de guardar. Ó, digo-vos em verdade, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tem tanta gente que não entende isso. Olha só, gente. É energia. Presta atenção. Se eu me desligo do outro, energeticamente falando, quer dizer, ele está me odiando, mas eu o estou amando. Ele está me magoando, mas eu estou desejando o bem dele. São forças que se repelem. Lembra que a gente falou no início? Nós somos seres energéticos, vibramos em sintonia e em repulsão. Se eu entrar na dele, ele está me desejando mal, mas eu também estou desejando mal dele. Ligou. Estou ligadinha. Fica preso, né? E aí, eu vou sofrer muito mais, porque eu vou ser atingida pelo mal que ele está me desejando, porque eu estou ligada igual uma tomada. Ligou. Aí, eu vou levar isso para o plano espiritual. Olha o que foi Anderson lá que falou. Preste atenção. Eu estou sintonizada com ele. Vamos desencarnar os dois, claro. Vamos para o plano espiritual, continuaremos assim. O que vai acontecer? Vamos reencarnar juntos, até resolver essa situação. Agora, se eu aqui na Terra, eu me desligo, porque eu vou vibrar numa sintonia bem mais alta, eu, quando desencarnar, estarei livre dele. Eu não preciso reencarnar com ele para resolver os problemas. Gente, que maravilha é isso! Já pensaram nisso? Pois é. É isso. Então, o problema não é ele aceitar o meu perdão. É eu perdoar. Porque quando eu perdoo, eu me livro de muitos males, de muitas doenças e de muitos problemas futuros. O problema agora é dele, porque quando ele agride, ele está imerso na lei de causa e efeito. Ele vai resolver o problema dele com outras pessoas, não vai ser comigo. A não ser que eu já seja um espírito bem evoluído e venha numa reencarnação para ajudá-lo. Aí, não sei. Inclusive, o Solo fez a mesma pergunta, né? Já foi até respondida. Pois é. Né? Porque é justamente a questão da sintonia. No momento que eu me desligo, né? Olha só, Marco,
Agora não tem mais isso. Eu sou do tempo em que a rádio tinha AM, FM e botãozinho para virar, né? Então era assim: tem AM, tem FM. O rádio é o mesmo. Agora as ondas são diferentes. E quem vai mexer no botãozinho? Eu. Ou eu vou na AM, ou eu fico na FM. Se ele está na AM, eu vou para a FM. Eu não vou escutar o que ele fala. Eu não vou escutar o que ele está dizendo. Eu não vou ouvir as coisas que ele quer que eu ouça. Porque eu estou numa sintonia diferente. Minha onda vibratória é outra. Entendeu? Agora, o problema é que a gente, às vezes, está na AM. Sou eu que estou agredindo. Sou eu que estou magoando. Aí o problema é meu. Eu preciso aprender a pedir perdão pelas mínimas coisas que eu faço. Uma palavra ríspida, né? Uma zombaria. Muitas ou das deixa vezes... para lá. Ou não valorizar. Coisas do cotidiano que a gente faz todo dia. A gente precisa aprender a pedir perdão. Uma palavra difícil, me perdoa. Eu errei, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito isso, me perdoa. Hein, Sônia, e também a gente, numa figura simbólica, a gente pode imaginar o seguinte: a pessoa que nos ofende, é como se ela trouxesse uma cesta cheia de lixo para nos dar. Eu só vou receber essa cesta se eu quiser. Isso. É um presente, você recebe se quiser. Exatamente. Entendeu? É que é muito ainda difícil para nós, né? Tem uma mensagem aqui de um irmão nosso, Sônia. Eu vou passar só para ver se a gente consegue ajudar ele um pouquinho. Coloca aí, Cassiano, Luciano Santos, 21h40. Ele fala: sempre fui católico, a igreja não acredita na reencarnação. Faço estudo uns 3 anos do espiritismo. Mas como é difícil acreditar que existe vida após a morte, reencarnação. Luciano, eu vou te dar um recadinho, tá? Existe um site chamado Afinal, o que somos nós? Você vai procurar, tá? É no YouTube, as experiências de EQM. Você vai ficar surpreso, tá? Então, é um convite que eu estou te fazendo. Faça isso, meu amigo. Vai mudar a sua visão da vida. Com certeza vai, tá? Um beijo para você. Então, vamos continuar aqui, Sônia. Aqui, ó, temos uma mensagem da minha mãe, de 21h42. Se você não perdoar, é pior, pois o inimigo, a todo momento, ele estará com você, no café da manhã, no almoço, jantar. Exatamente isso. As diversões. É uma tragédia. Você estará sempre pensando nele. É uma tragédia. Agora, deixa eu voltar aqui as nossas perguntinhas. Então, Sônia, qual a importância de perdoar e auto-perdoar? A gente já está falando, né, sobre isso, né? Mas, gente, olha só, Deus não nos necessita para aplicar justiça. Tem gente que tem um braço vingador, né? Então, quando a gente não pode, a gente fala, entrego a Deus. É o que eu já falei. Muita gente fala isso, né? Então, Deus criou leis perfeitas, imutáveis, que se aplicam naturalmente. E a lei de causa e efeito é uma delas. Então, aquele que agride, aquele que magoa, aquele que te inferniza a vida, né? Ele está inserido nessa lei, porque no momento em que ele tem esse sentimento, que ele tem esse ato, ele entra imediatamente na lei de causa e efeito. Não precisa de você puni-lo. Ele já está punido por si mesmo, pela lei. Então, se isenta disso, tá? Então, olha só, se ele não perdoa, quer dizer, você que é a vítima não perdoa, você está imediatamente ligado junto com ele na lei de causa e efeito. A escolha é sua. A escolha é sua, tá? Porque o agressor, a primeira vítima é ele mesmo. É ele mesmo. Ele é vítima dele mesmo. Porque
imediatamente ele está inserido na lei de causa e efeito. Ele vai ter que ressarcir esse débito. Ele vai ter que reconstruir esse sentimento. Não tem jeito, tá? Então, assim, o que a gente já falou, a gente se livra das doenças, né? A gente se livra de ter que reencarnar com essa mesma criatura, né? A gente, em relação ao auto-perdão, a gente se libera dessa culpa, dessa autocomiseração que nos paralisa, né? A gente, quando está com essa culpa, a gente vive no passado e a gente vive em depressão, a gente se torna uma criatura insuportável, porque ninguém suporta uma pessoa que se faz de vítima. Ninguém suporta uma pessoa que fala toda a vida a mesma coisa, que deseja o mal do outro, essa pessoa inconveniente. Então, ela acaba solitária. Entendeu? Então, assim, pensa bem. Se Paulo de Tarso, se Pedro tivessem ficado mergulhados na culpa, talvez hoje a gente não estivesse aqui estudando o Evangelho de Jesus. Isso. Porque, gente, olha o que Paulo de Tarso fez. Pensa bem. Então, imagina se ele fala, meu Deus do céu, eu não mereço ser feliz. Não, ele reconheceu o erro dele e o que ele fez? Se tornou o apóstolo dos gentios. É por causa de Paulo que a gente está aqui hoje. Ele retirou a boa nova do judaísmo. Gente, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro ficou lá, se comiserando? Ele ficou lá, mergulhado na culpa? Não! Ele deu a volta por cima. Ele chorou, claro, porque a gente precisa entender que a gente sofre. Mas ele se recompôs, ouviu o que Jesus falou, quando te arrependeres, cuida dos teus irmãos. E foi o que ele fez a vida toda dele. Foi um exemplo de bondade, de justiça. Então, se nós ficarmos mergulhados na culpa, nossa vida não vai para frente. Não vai para frente. É o processo da reparação, né? Que tanto Paulo quanto Pedro fizeram, né? Entendeu? Então, não dá para a gente ficar nessa autocomiseração. Errei. Agora eu não quero mais errar. Então, agora eu vou fazer tudo para me recompor com a lei. Então, se eu não posso mais fazer bem àquela pessoa que me magoou, eu faço a outras pessoas. Mas eu preciso fazer o bem. Porque só o amor cobre a multidão de pecados. E a caridade é o amor em ação. Mas não pense que caridade é dar coisas, não. Caridade é doar-se. Isso. Dar de si, né? Mas, Sônia, como entender o perdão, como foi ensinado por Jesus lá em Mateus 18, 21 e 22? Essa citação ela é maravilhosa. Maravilhosa. Vamos devagar, vamos com calma, né? Vamos lá. Gente, essa passagem, né, é muito interessante, porque é Jesus conversando com Pedro, né? Então, Pedro, ouvindo tudo que Jesus estava falando, né? Ele vai e se aproxima de Jesus particularmente e fala para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Para a gente entender essa pergunta de Pedro, a gente precisa voltar no tempo, lá atrás, no judaísmo. Por quê? Porque eles acreditavam que só precisava perdoar 7 vezes. O 7 é simbólico na Bíblia, tá? É um número que significa perfeição, completude. Então, a gente vê, mesmo no Antigo Testamento e no Velho Testamento, a gente vai ver, olha só, são 7 dias, repara bem, são 7 dias da semana. Lá no Apocalipse a gente vê 7 selos, 7 candelabros, tudo 7.
E aí, lá, isso vem lá do Gênesis bíblico. Quando Abel é morto por Caim, está lá na Gênesis. Caim foi vingado, quer dizer, do erro que ele cometeu, 7 vezes. Está lá no Gênesis bíblico, no Velho Testamento. Então, Pedro estudava em quê? Naquele tempo só existia o Velho Testamento, né? Então, eles estudavam o Velho Testamento. Então, para ele, era normal entender que se perdoava 7 vezes. Aí ele vai e pergunta para Jesus, mas ele estava com a pulga atrás da orelha. Que o que Jesus estava falando não estava combinando muito bem com isso, não. Até porque Jesus mandava amar os inimigos. Ele tinha aprendido na lei mosaica, quer dizer, agora nem na lei mosaica, né? Porque tinha a lei escrita, que era a lei dos 10 mandamentos, que era o princípio fundamental, mas tinha a tradição. O que era a tradição? Era a lei oral. Por quê? O pessoal não sabia ler, não sabia escrever, não tinha acesso ao texto, né? E aí tinham os escribas que tinham a função de estudar o texto, compreender o texto e passar o texto oralmente para o povo. Quando ele fazia isso, claro, tem conta um ponto, aumenta um ponto. Entendeu? Então, muita coisa da tradição oral não combina com o texto real, o texto bíblico. Compreenderam? Então, olha só. Quem era o próximo para aqueles lá do tempo de Jesus? O sacerdote, o hebreu lá, o mestre do Sinédrio, ele interpela Jesus. O que é que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? Ele fala, vai e cumpre os mandamentos. Ele fala, mas isso eu já faço. Entenderam? Era literal, eles faziam o que estava escrito ou o que estava sendo dito. E aí, lá no Gênesis, tem isso. Ele foi vingado 7 vezes. Pedro entendia assim, mas Jesus entendia diferente. Jesus veio trazer a nova lei, a lei de amor, que não batia, porque a humanidade já estava mais evoluída. Então, Jesus traz uma nova concepção de Deus, uma nova concepção das relações, né? Aí ele vai e fala, né? Aí o doutor da lei pergunta para ele, mas quem é o meu próximo? Aí ele vai e conta a parábola do bom samaritano. Desce um homem de Jerusalém para Jericó, né? E é assaltado no meio do caminho. E aí vem um sacerdote da lei, que tinha obrigação de saber tudo. Vem, passa, não faz nada. Olha e vai embora. Vem um levita, também tinha que saber tudo da lei. Olha, não faz nada, vai embora. Aí vem um samaritano. O samaritano era considerado um homem de má vida, porque não cumpria a lei como os judeus cumpriam. Só que esse samaritano vem, olha, se enche de compaixão, põe esse homem na limária dele, né? Trata as feridas desse homem, leva o homem para a hospedaria, paga pela hospedagem do homem e volta ainda para pagar o que ficou faltando. Aí Jesus vira-se para ele e fala, quem foi o próximo de um homem caído na estrada? Ele teve que reconhecer aquele que teve compaixão dele. Era um samaritano, cara. Para ele, próximo, eram os da família dele, os da crença dele, os lá do Sinédrio, lá de lá. Os outros que não correspondiam às expectativas dele eram inimigos. Então, amai o próximo e odiai o inimigo. Jesus fala o contrário, amai os inimigos,
Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aí Pedro pergunta isso, Jesus vai e fala para ele, não, Pedro, 7 vezes não, 70 vezes 7 vezes. Aí vem os estudiosos e começa a fazer as contas disso. Gente, são números impronunciáveis. Imensos, imensos. Quando você vai multiplicando, imensos. Na verdade, Jesus estava falando o quê? A gente precisa viver em estado de perdão. A gente precisa entender que Jesus é o modelo e guia, gente. Olha, Jesus foi julgado equivocadamente, foi preso, traído, foi colocado para ser apulpado pelo povo que escolheram Barrabás, foi dilapidado, levou 40 açoites, aliás, 39, que 40 era proibido, todo lanhado, todo machucado, os ombros dilacerados, foi obrigado a carregar uma trave de 40 quilos, andar até o Calvário, que era fora da cidade de Jerusalém, subindo uma ladeira. Foi crucificado. A morte mais infame que podia existir, ao lado de 2 ladrões. E quais foram as palavras de Jesus no final de sua vida? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não sabiam mesmo. Agora, o perdão libertou Jesus. Porque Jesus não ficou preso naquela cruz. Jesus não morreu como nenhum de nós vai morrer. Mas ele nos ensinou, no final da sua vida terrena entre nós, naquele momento mais crucial, que a empatia. Ele olhou para aquele povo, teve misericórdia, teve compaixão. Pois é, os nossos agressores são enfermos da alma, merecem a nossa compaixão, a nossa empatia, o nosso perdão, porque eles também não sabem o que fazem, porque se soubessem o que os aguarda, não fariam. Muito bom, Sandra. É sobre isso. Nós estamos chegando já ao final do nosso programa, né? Passa muito rápido. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Gente, o que eu posso dizer para vocês, né? Que a gente tem todas as ferramentas à nossa mão. O Espiritismo é uma doutrina abençoada, que vem trazer para nós esclarecimentos fantásticos sobre quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, para onde que nós queremos ir, né? Por que sofremos, né? E um dia, gente, e que seja breve, a humanidade vai entender que só o amor importa, que só o amor liberta. Então, que nós possamos ter o compromisso assumido hoje. Vamos tentar perdoar os nossos inimigos e vamos aprender a pedir perdão. Que Jesus nos abençoe. Foi muito bom estar com vocês aqui na noite de hoje, viu? Muito obrigado, Sônia, pelas suas reflexões, por esse bate-papo maravilhoso, né, sobre o perdão, tão necessário para todos nós, nos libertarmos. Agradecemos aqui aos nossos amigos que participaram conosco no chat, fazendo perguntas, comentários. Que Jesus possa abençoá-la no seu trabalho de divulgação do seu Evangelho, da doutrina espírita. Meus irmãos, que possamos ter uma noite abençoada, possamos aproveitar o momento da emancipação para buscarmos as regiões de estudo e trabalho no bem. E que tenhamos um excelente final de semana. Um grande beijo para todos. Beijo.